Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar fazendo um review ou uma apresentação de um livro daquela coleção dos Pensadores. Como já disse anteriormente, à medida que eu estiver adquirindo aqueles livros ou aquelas edições da coleção dos Pensadores que me interessa e que possa, de alguma forma, acrescentar ao conteúdo do canal, eu vou estar aqui apresentando as suas características para orientar vocês nas as suas aquisições. E essa apresentação, ou este review desse livro, é um conteúdo assim, um pouco que tem uma história um pouco interessante, porque quando eu fui adquirir, eu queria uma outra edição de uma outra editora que eu fui dar uma pesquisada e achei que era a melhor tradução disponível em português para este livro. E acabou que o vendedor ele me enviou uma outra edição. E aí, nesse ínterim, eu acabei o qualificando de uma maneira negativa. Ele pediu para que eu tirasse a qualificação, que ele me enviaria um outro livro. E aí o que aconteceu? Eu fiz um negócio com ele lá e paguei uma leve diferença e acabei adquirindo um outro livro com preço interessante para mim, devido ao erro desse livro que eu adquiri, do qual não era para ter vindo, né? Então, ou seja, o objetivo principal não era obter esse livro da edição dos Pensadores. Mas, no entanto, quando chegou e eu fui observar a tradução, o conteúdo, eu achei muito interessante. Então, o que é que eu vou falar aqui? Eu vou contar um pouco como para mim foi uma coisa interessante e que me surpreendeu, porque esse livro em especial não é um livro que veio com edição ruim, né? Ou com uma tradução ruim. Vocês se lembram que quando eu falei no aspecto geral da coleção dos Pensadores, eu fiz uma série de ressalvas com relação principalmente à questão da tradução. E nesse caso aqui, que aqui ó, é a coleção dos Pensadores, Aristóteles, volume 2. Essa é a edição de 1991, que contém os textos integrais da Ética Nicômaco e da Poética. E o que é que há de interessante nessa edição? Primeiro, ele tem os textos integrais dos dois livros, né, a Poética e a Ética Nicômaco. Uma outra característica interessante é que ele vai ter algumas notas explicativas para auxílio do leitor, principalmente no texto da Poética, do qual Aristóteles vai estar fazendo uma série de citações às obras teatrais gregas, e aí é interessante você ter algumas informações adicionais sobre essas obras para colocar e entender o que Aristóteles quer dizer sobre essas obras. E o mais importante que eu achei nessa edição é que o quê? Ela é baseada na tradução de David Ross, que foi um autor que fez a tradução das obras de Aristóteles para o inglês. Se eu não me engano, também fez tradução de Platão também. Mas certamente aqui ele fez a metafísica, por exemplo, a obra da metafísica da antiga edição da editora Globo. Esse livro de Aristóteles é baseado na tradução de David Ross do inglês. E, inclusive, na minha matéria de filosofia antiga, a professora usou a edição da tradução inglesa de David Ross, claro que traduzido para o português, da editora Globo. E, segundo ela, que ela era especialista em grego também, é uma tradução melhor do que
a tradução do Giovanni Reale, trazida a nossas mãos pela Loyola. Então, assim, Giovanni Reale traduziu do grego, do original. Claro que, certamente, ele traduziu para o italiano, e do italiano veio para o português. Mas, ainda assim, ela acredita que a tradução do David Royce é a melhor tradução do grego. Então, aqui a gente tem os textos da Poética e da Ética Nicômaco, os textos integrais. Esse aqui é Aristóteles, volume 2, a edição de 1991. E com, eu acredito que uma das melhores traduções que nós temos dos textos aristotélicos. E eu já comecei a ler essa versão da Ética Nicômaco, e eu achei uma tradução bem palatável, uma tradução muito interessante. Então, assim, se você quer utilizar esse livro, a Ética Nicômaco, nessa tradução, inclusive na graduação, eu acho muito interessante, porque a tradução do David Royce é uma tradução bem confiável, relacionada aos originais. Claro que a gente pode dizer e pode pensar que existem outras traduções direto do grego. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a editora Odisseus, que eu não sei se está traduzida integralmente, mas ela tem lá já a tradução da Ética Nicômaco diretamente do grego. A editora Odisseus, que tem várias especialistas em publicar obras clássicas ou obras referentes a textos e autores antigos, seja da filosofia, seja do próprio teatro grego. Mas essa aqui é uma tradução e uma edição confiável da Ética a Nicômaco de Aristóteles e da Poética. E vocês podem observar que aqui é o volume 2. Eu não sei exatamente qual seria o volume 1, quais textos viriam na edição do volume 1. E essa aqui, essa edição vem em colunas, né? Não é o texto assim em uma coluna só, é em duas colunas, né? Alguns podem achar mais interessante, outros menos interessante, mas ele vai estar aqui. A tradução do David Royce em duas colunas e com notas adicionais que auxiliam ao leitor na leitura do texto. Mas aqui não tem, por exemplo, a vida e a obra de Aristóteles, que às vezes essa coleção dos pensadores tem alguns livros, algumas edições que ele vai apresentar ali um breve resumo ali da vida do autor e da obra do autor. Então, fica aí a dica, espero que tenham gostado. Como sempre, nós temos o nosso Pix aí para contribuições, nós temos aí o nosso Kawai, nós estamos lá no Kawai com mais de 1.600 seguidores. E se inscrevam, compartilhem e até a próxima.